Capítulo 1. O propósito mestre, a glória de Deus. Se saíssemos pela rua perguntando a 10 pessoas diferentes o que elas consideram ser o maior tema do mundo, com certeza obteríamos diversas respostas, como dinheiro, amor, casamento, sexo, liberdade, segurança, status, prazer, paz, felicidade. Mas, do ponto de vista de Deus, há apenas uma resposta. É o maior tema do mundo, da palavra de Deus e de todo o universo. É a razão da criação, a razão de se viver a vida cristã e a razão pela qual Deus fez e fará todas as coisas. Você sabe qual é? Encontramos a resposta no Catecismo Menor, um sistema de perguntas e respostas utilizado na história da Igreja para dar instrução religiosa. Eis a primeira pergunta: qual o principal propósito do homem? Eis a resposta: glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Foi assim que os escritores do catecismo revelaram o que consideravam ser a informação básica que uma pessoa deveria possuir. Ela foi feita para a glória de Deus e deve encontrar nele todo o seu prazer. O principal alvo da vida. Por que o homem está sobre a terra? Por que Deus se preocupou em redimi-lo? Para que o homem viva para a glória de Deus? Qual o propósito da vida? A glória de Deus? O fato é que toda a criação, hoje tão corrompida e deformada, redundará em glória para ele. É essencial que entendamos o conceito bíblico da glória de Deus. Alguém poderá argumentar que estamos nos baseando demais no catecismo, mesmo que este contenha a doutrina essencialmente bíblica. Mas a suprema importância da glória de Deus não é apenas uma ideia defendida por alguém e diretamente fundamentada na palavra de Deus. Por exemplo, o Salmo 16, verso 8 afirma: O Senhor, tenho-o sempre à minha presença. Isso se refere a dar glória a Deus. Ao fazer essa declaração, Davi, em essência, está dizendo: em tudo que eu faço, minha atenção está em Deus. Faço tudo com meus pensamentos centrados em Deus, para sua honra, glória e vontade. O versículo 9 expressa o resultado dessa atitude. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Esta é a outra forma de dizer que ele encontrou grande satisfação em Deus. O alvo de Davi era viver sempre para a glória de Deus e, consequentemente, satisfazer-se em Deus para sempre. A mesma declaração do catecismo que apareceu muito tempo depois. Deixe-me repetir. Dar glória a Deus deve ser o supremo objetivo na vida de qualquer homem ou mulher. E a grande consequência desse objetivo é a alegria ilimitada. Acredito que a maturidade espiritual se resume em focalizarmos a Deus e nos concentrarmos na pessoa dele, até que estejamos maravilhados e extasiados ante a sua majestade. Não cumprimos o propósito de Deus para com nossas vidas até que venhamos a glorificá-lo. Também não cumprimos tal propósito no aspecto pessoal até que experimentemos gozo completo em Deus. Deus não é um monstro, não está sentado lá no céu exigindo que nós o glorifiquemos apenas em benefício de si mesmo. Pelo contrário, promete que, se nós o glorificarmos, ele nos recompensará com plenitude de alegria. A glória intrínseca de Deus. O que significa então glorificar a Deus? Podemos entender isso na prática considerando dois aspectos. O primeiro concerne a glória que Deus possui em si mesmo. Quero dizer com isso que a glória de Deus é intrínseca à sua própria natureza. Considere as palavras dos serafins em Isaías, capítulo 6, verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Deus possui glória intrínseca em virtude de quem ele é. Não é a glória dada a ele. Se os anjos e os homens nunca tivessem sido criados, será que Deus ainda seria um Deus de glória? Certamente que sim. Se ninguém desse glória, honra ou louvor a ele, será que ainda seria o Deus da glória? Sem dúvida. A glória divina é intrínseca, faz parte da natureza de Deus. É a manifestação e a combinação de todos os seus atributos. Vemos isso claramente em Êxodo 33, verso 18 e 19. Esse aspecto da glória de Deus é tão essencial para ele como a luz é para o sol, ou o azul para o céu, ou o oxigênio para a água. Não há necessidade de mandarmos que o sol brilhe, ele o faz naturalmente.
Não fazemos com que a água se molhe, ela já é molhada, não precisamos pintar o azul do céu. Esta é a sua cor em nossa atmosfera. Também é assim com a glória de Deus. Não podemos oferecer a Ele, nem diminuí-la. Ele é a perfeita harmonia de todos os seus atributos, o Deus de glória, como vemos em Atos 7, verso 2. Mas você pode perguntar: e quanto a Tito 2,10? Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Este versículo não diz ser possível ornarmos a Deus. Não há meio de adornar a Deus, podemos, contudo, adornar a sua doutrina vivendo vidas santas. Adornamos com as nossas vidas a doutrina de Deus, mas não a Deus. Se vivermos como bem entendermos, isso não afetará a Deus, mas afetará o testemunho a respeito dele no mundo. Reafirmamos, Deus tem uma glória intrínseca pela qual não podemos nada fazer, nem aumentá-la, nem diminuí-la. No entanto, a glória do homem é bem diferente, pois essa lhe é dada. Falamos sobre homens que foram exaltados ou honrados, mas se tiramos de um rei a sua coroa e as suas vestes, deixando-o sem roupas, ao lado de um mendigo igualmente despido, não se poderá distinguir quem é quem. A única glória gozada por um rei terreno é a que lhe é conferida por meio de roupas elegantes e de um trono majestoso, mas rei algum possui glória nele mesmo. Por outro lado, a glória de Deus reside em sua essência, em sua natureza, está no seu ser, tão parte dele quanto a sua graça, sua misericórdia, seu poder, seu conhecimento, todos infinitos. Só podemos reconhecê-los e dizer: é verdade, Deus é glorioso. No Antigo Testamento, encontramos várias referências que apoiam esse conceito. Veja, por exemplo, Salmos 24, do 7 ao 10. E isso também ocorre no Novo Testamento. Foi dito em relação a Jesus Cristo que ele é a glória divina manifestada em carne. João 1,14. A ressurreição de Lázaro ilustra a glória do Salvador. Lembre que hoje Jesus se demorou além do Jordão até que Lázaro morresse. Jesus amava profundamente a Lázaro, mas esperou por sua morte para realizar um milagre. Quando o Senhor ordenou que removessem a pedra do túmulo, Marta protestou, mas Jesus respondeu: não te disse eu que se creres verás a glória de Deus? O que era neste caso a glória de Deus? Que atributo ali seria demonstrado? Poder? O mesmo grande poder usado na criação seria neste momento demonstrado na ressurreição de Lázaro. Marta não deu a Deus esta glória. Ele já a possuía, mas naquele momento sua natureza seria revelada em glória, e assim o foi. Jesus orou em João 17:24. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste. A resposta a essa oração será cumprida na Nova Jerusalém, a qual não tem necessidade de sol ou lua, pois a glória de Deus a iluminou e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21:23. Isso demonstra de maneira belíssima que a glória é uma parte essencial e intrínseca à própria natureza de Deus. Visto que isso é verdade, a glória de Deus é algo que ele não dá ao homem. Isaías 48:11 declara: a minha glória não a dou a outro. Deus não se desfaz de sua própria natureza. Jesus coloca dentro de nós a sua glória, mas jamais a coloca sobre nós ou dentro de nós se não estivermos nele. Deus compartilha sua glória quando ele mesmo vem habitar no crente, mas a glória nunca pertence ao receptor, pois Deus não se despe da sua glória. Podemos usar como ilustração o anel que Faraó deu a José. Ele o tirou e entregou a José, colocando-lhe também um colar de ouro no pescoço. Gênesis 41:42. Somente no trono eu serei maior do que tu, declarou Faraó no verso 40. Em outras palavras, eu te dei um anel e uma corrente, mas o trono continua sendo meu. Da mesma forma, Deus não se desfaz de sua glória. Temos, portanto, o primeiro aspecto de nossa definição do que é a glória de Deus. É intrínseca a ele, somente ele a possui. É a soma dos seus atributos, não pode ser diminuída. Enaltecendo a glória de Deus perante as pessoas.
Porém, há um segundo aspecto. Embora tenhamos ressaltado que nada se pode acrescentar à glória de Deus, há uma maneira em que as criaturas de Deus podem dar glória a Ele. Isso se faz enaltecendo a glória de Deus perante o mundo. Não é adicionar algo à natureza divina, mas apenas demonstrar a glória de Deus perante as pessoas. O livro de 1 Crônicas, no Antigo Testamento, deixa isso muito claro. Davi proclamou: Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. 1 Crônicas 16, 24. Note bem que ele utilizou o verbo anunciar e não dar. Anunciar a glória não é o mesmo que dá-la. Glória e majestade estão diante dele. Novamente, isso nos fala da natureza intrínseca de Deus. Há outro versículo que deixa isso ainda mais claro. Davi declarou a respeito de Deus: Tua, Senhor, é a grandeza, o poder, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. 1 Crônicas 29, 11. Após essa declaração, Davi resumiu tudo dizendo: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Davi reconheceu o que já era verdade. Deus possui glória em si mesmo e deve ser louvado por isso. Encontramos outro exemplo no Novo Testamento. Paulo desejava que Cristo fosse engrandecido no seu corpo. Filipenses 1:20. Ele não estava querendo dizer que poderia acrescentar perfeições a Cristo. Estava dizendo que anelava exaltar a Cristo perante as pessoas neste mundo. Quando exaltamos a Cristo, quando o louvamos, quando o engrandecemos, nós glorificamos a Cristo. É isso que o apóstolo tinha em mente ao ordenar. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. 1 Coríntios 6:20. Em outras palavras, manifestem um testemunho puro da glória de Deus para que os homens a vejam. Paulo dá outro exemplo. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. 1 Timóteo 1,17. E no final dessa epístola, ele se refere a Deus como o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e poder eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. O apóstolo não está ensinando que os homens podem aumentar a glória intrínseca de Deus, mas que podem dar-lhe glória, ao permitir que outros vejam a Deus através de suas vidas. Vemos o mesmo no livro de Judas. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Judas, verso 25. Em Apocalipse, encontramos multidões de pessoas dizendo: Glória, glória, glória. É assim que engrandecemos a Deus perante o mundo, mas não acrescentamos nada à sua natureza. A glória de Deus no passado. Tendo visto esses dois aspectos da glória de Deus, que ela é intrínseca e que podemos proclamá-la perante os homens, vejamos mais detalhadamente como este tema se revela nas Escrituras. A história bíblica revela a glória de Deus no passado. A profecia bíblica prevê a glória de Deus no futuro. E na igreja vemos a glória de Deus no presente. Ao considerarmos estes diversos períodos de tempo, descobrimos que o método de Deus para revelar-nos sua glória é tomar as coisas humildes, que não possuem em si mesmas glórias alguma, e transformá-las a fim de que sejam instrumentos demonstradores da glória divina, trazendo a ele o louvor. A glória demonstrada na criação. Se considerarmos as coisas que Deus fez, verificaremos que tudo foi feito tendo em vista a sua própria glória e a de Cristo. Por exemplo, vejamos a criação. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Salmos 19:1. Quem foi o Criador? Colossenses 1,16 nos responde: Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. A criação veio a existir com a finalidade de glorificar a Deus e a Cristo. O universo e o homem foram feitos para darem testemunho e refletirem a glória de Deus todo glorioso.
Eles existem para louvá-lo, porque ele é merecedor. Em todo o universo, em todas as coisas que Deus criou, desde a mais pequenininha vida microscópica até o maior astro ainda não descoberto no universo, só duas coisas deixam de dar glória a Deus: os anjos caídos e os homens incrédulos. Deus lançará fora de sua presença essas duas classes de criaturas eternamente. Visto que o propósito de todas as coisas é dar glórias a Deus, aquilo que não o faz não tem necessidade de existir na presença dele. Em certo sentido, tal exclusão reflete a glória de Deus, porque demonstra sua justiça contra o pecado. Assim, de forma negativa, isso traz glória para ele? Deus não tem prazer em receber glória desta forma, enviando os ímpios ao inferno. A Bíblia nos assegura que Deus não tem prazer na morte do ímpio, Ezequiel 33:11, e o inferno foi criado para o diabo e seus anjos, Mateus 25:41. Primeiro, no Éden. A glória de Deus é um tema contínuo nas Escrituras, como a Bíblia revela a glória de Deus no passado. Ele o fez primeiramente no jardim do Éden, onde manifestou pessoalmente a sua glória a Adão e a Eva. Gênesis 3:8 nos diz que o primeiro casal ouvia a voz de Deus que passeava no jardim na viração do dia, mas o mesmo versículo nos relata que, tentando escapar à responsabilidade pelo seu pecado, eles procuraram se esconder da presença do Senhor. É evidente que Deus vinha a eles não apenas por intermédio de uma voz, mas também por alguma manifestação visível de sua glória. Qual a natureza dessa presença? As evidências sugerem que os atributos gloriosos de Deus transformavam-se em uma brilhante luz. O hebraico tem uma palavra para isso, Shekinah, que significa habitar ou residir com. Foi utilizada pelos judeus e mais tarde pelos cristãos a fim de expressar a presença visível de Deus. Portanto, logo no limiar da história humana, Deus se manifestou a Adão e Eva com o propósito de que eles o reconhecessem e lhe dessem a glória devida. Que privilégio fantástico Adão e Eva gozaram, ver a glória de Deus diariamente. Ninguém sabe quanto tempo experimentaram tal visão, mas aconteceu que eles resolveram usurpar um pouco de autoridade para si mesmos e serem sábios, conhecedores do bem e do mal. Com isto, tornaram-se incapazes de compartilhar da presença de Deus. Não podiam mais continuar no mesmo lugar em que estavam com a glória divina. Assim, Deus os expulsou do jardim. Acentuou a expulsão colocando querubins ao oriente do jardim. Geralmente, essa classe de seres criados, os querubins, está associada à guarda da santidade de Deus. Uma espada flamejante impediu o acesso à árvore da vida. Gênesis 3:24. O mesmo princípio também mantém-se verdadeiro até hoje. Os homens caídos estão expulsos da presença de Deus, assim como foram os anjos caídos. Ou damos glórias a Deus, ou então não obteremos acesso à sua presença. Adão e Eva terminaram suas vidas com aquela espada flamejante bloqueando qualquer esperança de reentrarem no jardim. Estavam cortados da comunhão que outrora tiveram com Deus. A espada falava de juízo. A espada do juízo teria de cair sobre alguém. Antes que a raça humana pudesse novamente ter comunhão com Deus, sobre quem ela caiu? Sobre o nosso Salvador Jesus, pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. 1 Pedro 3,18. O único meio de se adquirir comunhão com Deus é permitir que Cristo receba sobre si mesmo o juízo, e isso já aconteceu na cruz.